Os jogadores do Santa Cruz Sub-20 estão descansando nesses dias, depois da eliminação nas semifinais do Campeonato Pernambucano categoria Sub-20. O técnico Ed Lima, inclusive, participou ontem do nosso hashtag da bola, explicou que estava em viagem com a família, ele que é de Serra Talhada, tem residência fixa lá, mas vai retornar. Jogadores ganharam poucos dias de folga. Dia 12 já tem a reapresentação às 2h30 da tarde no estádio do Arruda. E aí já começam os preparativos para a Copa Pernambuco Sub-20. A Federação Pernambucana de Futebol prometeu que iria realizar essa competição, já que realizou a Copa Pernambuco para as categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O Sub-20, o campeonato estadual ainda estava em andamento, mas a Copa Pernambuco não tinha sido realizada no primeiro semestre. Agora, a expectativa é de que neste segundo semestre esta competição aconteça para trazer calendário para as equipes e já um preparatório para a Taça São Paulo de Juniores do ano que vem. Além da Copa Pernambuco, o Santa também vive a expectativa da Copa Atlântico, que normalmente é realizada no CT do Retrô, com a participação de vários clubes importantes do Brasil na sua categoria Sub-20. Então, 2 competições no calendário do técnico Ed Lima. Um detalhe, o Conselho Arbitral da Copa Pernambuco está previsto para o dia 8 do mês que vem, mas é uma informação ainda que deve ser confirmada pela Federação Pernambucana de Futebol. Eu perguntei ao técnico Ed Lima ontem se ele continuava no projeto. A diretoria coral, logicamente, deve mantê-lo nesse projeto do Sub-20, até porque no final deste mês deve chegar aquele grupo de atletas estrangeiros, 5 que virão do Gabão, 1 que virá da República dos Camarões e mais um jogador boliviano, pode ser um goleiro. Atletas que vão ser observados pelo técnico Ed Lima e todo o staff do Sub-20, também das demais categorias de base. Os atletas vão ficar hospedados no alojamento do Santa e quem vai bancar todo esse custo de refeição, estadia, moradia durante 3 meses é o grupo de empresários que está fechando essa parceria com Santa Cruz. Caso o Tricolor do Arruda se interesse por algum atleta, Santa Cruz teria 70% dos direitos econômicos deste jogador interessado e os outros 30% ficaria a cargo do grupo de investidores. Por falar em investidores, já começam os boatos de quem poderia ser o investidor da proposta que foi feita ao Santa Cruz pela SAF Coral. Ontem, nas redes sociais, surgiu a informação de que o possível investidor seria o Valim Vasconcelos, ex-diretor do Flamengo. Ele que tem investimentos, mexe com SAF, mas o Santa Cruz não confirma esta informação. Aliás, ninguém confirma essa informação no Santa Cruz. Tudo é guardado em sigilo. O Santa que pretende, de acordo com o presidente Bruno Rodrigues, ele pretende implantar a SAF Coral ainda este ano. A proposta que o Santa quer levar à frente é a de exploração apenas do futebol, tanto profissional quanto categorias de base, futebol feminino, isentando aí da SAF, do projeto SAF, a questão do patrimônio tricolor. O Arruda, o Parque Aquático, a sede social como um todo e o CT Ninho das Cobras. Existem outras possibilidades também de participação desse grupo de investidor com exploração de arena desses itens que eu falei agora há pouco. Mas a preferência do Santa é envolver apenas a equipe profissional, a base e o futebol feminino. O futebol como um todo sem o patrimônio. Outro detalhe importante que o presidente Bruno Rodrigues pretende implantar nesse projeto de SAF, que vai passar ainda pela aprovação do Conselho Deliberativo. É de que a cada ano o grupo investidor apresente os orçamentos com um aporte financeiro para cada série que o Santa Cruz disputar. Por exemplo, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. Para subir, um aporte maior do que pelo menos os 3 principais clubes da 4ª divisão. Se subir para a Série C, a mesma coisa, Série B, até chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. E aí esse orçamento ir crescendo ano a ano,
mas tudo isso ainda vai passar por uma aprovação do Conselho Deliberativo e, na sequência, a Assembleia de Sócios. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Santa, né, que infelizmente no Sub-20 não conseguiu vencer o Sport. Na realidade, o Sport sendo o único time que venceu o Tricolor, né, Zé? Não tenha dúvida de que nesse momento é importante você ainda moralizar os meninos que você trabalhou, principalmente o Ed Lima, não é? A permanência dele, outra situação importante, não é porque perdeu o título que você já vai colocá-lo para fora, porque a gente sabe que no futebol acontecem essas coisas. Então, a continuidade do trabalho dele leva a ele não cometer alguns erros que ele pode ter tido e o próprio time também. Então você já começa a amadurecer o seu trabalho e também passar a experiência necessária para os meninos. Então eu vejo que você tendo, não é, essas competições como Copa Pernambuco, essa Copa Atlântico, é de fundamental importância para que os meninos peguem a devida experiência. Por quê? Porque na idade dos meninos é importante você estar com jogos todo final de semana ou todo meio de semana, para que quanto mais eles jogarem, melhor eles vão desenvolver o seu futebol. Então é por isso que é importante. Sobre a situação, não é, dos jogadores que vêm do Gabão, eu também acho muito válido isso, porque você vai sempre tirar uma pérola, não é, desses 5 jogadores ou mais. Não é? Por isso que é importante você estar nesse intercâmbio com os empresários para que eles possam dar a oportunidade necessária para que isso aconteça. Em relação à SAF, desde o começo do ano que se fala em SAF no Santa Cruz, mas não tem nada concreto, nada de concreto. Eu me lembro que no começo do ano, eu conversava com meu amigo Ricardo Rocha e ele dizia que existia uma possibilidade, não é? Depois nós tivemos um outro encontro e ele disse que essa possibilidade, não é, acabou não acontecendo. E agora a gente escuta novamente que as coisas estão nos bastidores caminhando para um acerto, e aí o torcedor de Santa Cruz fica naquela preocupação. Vai haver SAF? Não vai haver SAF? Porque a SAF no Santa Cruz nesse momento, o que é que o torcedor pensa? Ele pensa, a partir do momento que a SAF entra, a SAF vai ajudar a fazer um time mais forte e aí a competitividade aumenta, minha querida Gabi. Pois é, Zé, de fato fica aí essa preocupação no torcedor toda vez, né, para saber se vai ou não chegar alguma coisa mais concreta com relação à SAF. A gente viu o Miguel trazendo que já tem algumas coisas encaminhadas, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa situação e quem sabe finalmente não chegue. Isso de fato pode fazer uma diferença no Santa Cruz, né, Zé? Não tenha dúvida, Gabi, não tenha dúvida de que a diferença é monstruosa. Porque hoje você não ter primeiro o elenco, já é a preocupação. Como você tem jogadores emprestados, como você tem jogadores que estão de férias e são, não é, do elenco do Santa Cruz, fazem parte, não é? A partir do momento que você tem a SAF, você já tem como negociar, não é, uma renovação com esses atletas, como também você pode fazer um investimento. Então o Santa Cruz tem todo o tempo do mundo, né, nesse momento para você se programar para o ano 2025. Então é importante que esse processo seja um pouquinho mais acelerado para que as coisas caminhem de uma maneira mais normal, Gabi. É verdade, imagina só que o Santa comece a Série D já com a SAF, né? Isso com certeza vai ser muito interessante para a equipe do Tricolor começar arrumadinha, já que teve bastante tempo sem o futebol profissional. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas claro que estamos torcendo para o melhor do Tricolor. Agora a gente ouve o técnico Ed Lima falando sobre a avaliação dele da campanha do Santa Cruz na temporada com a garotada coral. Mas a equipe, ela disputou, brigou o tempo todo, correu atrás. No jogo de ontem, eu senti eles um pouco nervosos. Eu acho que pela situação que eles se encontravam de buscar o resultado, né? E depois daquele primeiro descuido que a gente teve, daquela primeira distração ali no primeiro gol do Sport, a equipe ela sentiu novamente um pouco, 3, 4 minutos. Fomos para o intervalo, tivemos a chance de empatar no fim do primeiro tempo. Fomos para o intervalo, corrigindo o intervalo, vim com a mudança com o Anthony para colocar uma equipe mais ofensiva, levando o Vinícius
para meia, né, ficar fazendo esse revezamento com o Anthony de meia, aí fazendo 10. A equipe voltou, começou a atacar, e aí logo em seguida mais uma distração, erramos uma bola boba no meio de campo, o atacante do Sport vai cara a cara com o gol, nosso zagueiro é expulso nesse momento, ficamos um jogador a menos, mudei novamente a equipe, coloquei Fabiel, a equipe novamente voltou a atacar, encontrou o jogo, mas perdeu perna, acho que no fim, aquele momento de buscar de qualquer maneira o resultado com o torcedor, eu acho que foi predominante esse equilíbrio que a gente tanto buscou na competição.